Que a graça e a paz esteja na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. Meu nome é Sulamita, eu sou enfermeira e depois de trabalhar 3 anos na linha de frente do Covid, pela primeira vez eu positivei para Covid. Então, me perdoem se em algum momento eu tossir ou espirrar, porque eu estou com Covid no momento, nariz um pouco congestionado, mas Deus é maravilhoso e Ele nos dá força em todos esses momentos. Quero conversar um pouco com vocês hoje sobre oração. O livro de Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 17, o apóstolo Paulo, ele retrata a armadura do cristão na batalha espiritual. Ele vai dar todos os itens da armadura ali. Após falar dessa armadura, Paulo faz referência à oração, no versículo 18. Diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, portanto, ela não é um equipamento da armadura do cristão, mas ela é um recurso do Espírito Santo, que faz com que a armadura dê resultados. Só por meio da oração nós podemos realmente tomar a armadura e vesti-la, tornando-a parte de nós mesmos na experiência presente. Não somente a oração por nós mesmos, mas por todos os membros do corpo de Cristo, para que possam estar bem armados. A história, ela está cheia de relatos de indivíduos únicos que mudaram uma situação. A Bíblia não é um livro de grandes cruzadas. Encontro nela homens e mulheres que mudaram individualmente uma situação, determinaram o ritmo da marcha, abriram espaço, enfrentaram perigos e mudaram sua época. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a mão de Deus na vida de pessoas que pensaram, disseram e fizeram o que era certo, apesar de tudo. E como resultado disso, a história se fez. O mais interessante é que Deus procura indivíduos, não multidões. Que interessante. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha só, para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus procura indivíduos. Às vezes nós pensamos, nossa, mas o que eu? Só orar, somente uma pessoa intercedendo por essa situação, que diferença eu vou fazer? A diferença não está no instrumento, mas naquele que está por trás do instrumento. Quando oramos, nós estamos acessando o soberano de toda a terra. Olha outro verso, Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus precisava de quantos? Um homem, uma pessoa. Deus trabalha e está à procura de indivíduos. No reino da Pérsia, uma única mulher decidiu que valia a pena quebrar o protocolo e dizer o que pensava, e uma nação foi preservada.
Todos nós conhecemos a história de Esté. Os judeus haviam sido ameaçados de extermínio. E enquanto Amã e o rei Assuero bebiam no palácio, o público em geral se sentia perplexo. O que está acontecendo? Por que as autoridades ordenaram isso? Quanto terror essa situação criou em seus corações? Quanto medo em suas mentes? Todavia, amados, em tudo isso Deus não estava adormecido. Em seu plano soberano, ele determinou que uma mulher mudaria essa situação. Nessa ocasião, o nome dela era Esther. Quando desafiada por Mordecai a entrar na presença do rei e interceder pelo seu povo, Esther demonstrou uma extrema coragem. Por quê? Porque nós sabemos que naquela época, entrar na presença do rei sem ser chamada, até mesmo a rainha, poderia ter morte certa. Esther não havia sido chamada pelo rei há mais de 30 dias. E Esther sabia o risco que ela corria. Porém, Mordecai enviou uma mensagem para ela. O que Mordecai disse? Essa é a sua hora. Tome posição. Fale. Morra. Faça o que for preciso, mas não fique calada. Quem sabe, Esther, para essa situação, Deus te colocou como rainha. Esther recebeu um desafio. E ela ficou determinada a mudar a situação, sem se importar com as consequências pessoais. Ela sabia, porém, que ela precisava da oração, da intercessão e do jejum dos seus irmãos. Sem a oração, sem o jejum, nada seria possível. Olha só o que Esther falou. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Esther demonstrou coragem, porém, ela disse: eu não vou sozinha. Se Deus não for comigo, eu não posso ir. Para isso, irmãos, se juntem a mim em jejum e oração. Veja a importância, amados, da intercessão, da oração, do jejum dos irmãos para aquela situação. O versículo que lemos em Efésios 6:18, ele vai destacar algumas coisas importantes da oração. Olha só, os todos da oração. O que diz o versículo? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, então, ela deve ser feita de todos os modos, em todo o tempo, por todos os santos, com toda perseverança de espírito. Toda oração refere-se aos diversos elementos que entram numa verdadeira oração. Quando nós oramos, nós precisamos ter alguns elementos: adoração, confissão, ação de graças, petição, súplica. O desejo e a súplica sincera de uma alma por aquilo que ela está procurando. Não é uma oração a ser feita de vez em quando. Eu só vou orar quando tiver uma situação difícil. A oração do cristão precisa ser feita em todo o tempo. Tem que ser constante. O Espírito Santo, ele nos impele a orar sem cessar. Mas muitas vezes nós enfrentamos nossos desafios, nós enfrentamos o nosso dia a dia sem buscar essa fonte de poder que nós temos. Desse modo, a oração precisa encontrar expressão em todas as ocasiões. Seja a oração secreta em nosso quarto, seja a oração em família, seja a oração nas reuniões públicas, seja a oração nas horas de emergência, ela é necessária.
Ela precisa também envolver todos os santos, orando em todo o tempo por todos os santos, todos os que estão em Cristo, todos que são elementos do seu corpo, todos aqueles que são inimigos de Satanás, todos aqueles para os quais a armadura foi providenciada. A nossa oração precisa envolver esses, precisa envolver os nossos irmãos. A oração precisa incluir a liderança da nossa igreja, os pastores em especial. Continuando no texto, Paulo sente uma dependência completa da fidelidade dos irmãos em orar por ele, crendo que por esse meio ele recebia força e ousadia para a pregação do evangelho. Amados, a oração precisa se tornar um modo de vida. Orar por todos os santos, orar pelos nossos pastores, pela nossa liderança. Nós precisamos dessa arma. A oração, ela precisa ser uma constância em nossa vida. Esther sabia disso. Por isso, ela não se atrevia a encarar um desafio sem precedentes como aquele, sem antes buscar profundamente em Deus a força e a sabedoria. Desse modo, ela convocou seus irmãos a orarem e jejuarem juntamente com ela. Precisamos aprender que algumas coisas são importantes o suficiente para tomarmos uma posição individual. Às vezes nós precisamos ir contra tudo e contra todos, desde que estejamos com Deus. Esther então faz esse desafio. 3 dias eu preciso que vocês orem e jejuem juntamente comigo. Eu e minhas servas também vamos orar e jejuar. Seguiu-se então um período de silêncio. A Bíblia silencia aqueles 3 dias. Durante esse período de jejum, Esther aguardou no Senhor. Enquanto oramos e aguardamos no Senhor, Ele está operando em circunstâncias fora do nosso controle. Essa é a diferença, amados. Nós precisamos ter essa consciência. Enquanto nós estamos esperando em oração, Deus trabalha não apenas em nossos corações, mas no coração dos outros, renovando as forças a todo momento. Às vezes, quando estamos diante de uma situação, nós queremos sair e resolver. E nós perdemos muitas vezes por isso. Por quê? Porque nós precisamos esperar que Deus trabalhe antes de nós chegarmos para fazer a nossa parte. Enquanto nós esperamos, Deus opera nas circunstâncias que nós não podemos mudar. Isaías 40:31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, 4 coisas acontecem quando esperamos em Deus. De acordo com esse versículo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A primeira coisa, nós ganhamos novas forças. Às vezes nós estamos tão desanimados, às vezes a situação é tão difícil, às vezes em relação a uma pessoa que não quer mudar, que não quer fazer as coisas diferente, às vezes em relação a uma pessoa, uma circunstância na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, e nós queremos sair correndo e resolver. Enquanto esperamos em Deus, em oração, nós ganhamos novas forças. Experimente. Aguarda no Senhor. A segunda coisa que acontece enquanto esperamos em Deus, nós obtemos uma perspectiva melhor. Olha o que ele diz. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. O que é isso? Uma coisa é eu olhar algo da minha perspectiva, da altura dos meus olhos. Outra coisa é eu subir lá em cima e enxergar essa coisa de cima.
eu vou ter uma perspectiva diferente. Eu vou enxergar o todo. Eu vou enxergar alguns ângulos que eu não estava vendo só em olhar aqui para baixo. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós obtemos uma perspectiva melhor. Nós enxergamos de outra forma. Nós começamos a enxergar que o nosso Deus é maior do que aquele problema. Que o nosso Deus é maior do que aquela situação. A terceira coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor, nós acumulamos novas energias. Correm e não se cansam. Já experimentou correr bastante? Eu não aguento muito, né? E agora com Covid talvez eu não vá aguentar nada. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós acumulamos novas energias. Correm e não se cansam e o quê? Caminham e não se fatigam. A quarta coisa, quando esperamos no Senhor, nós aprofundamos a nossa determinação de perseverar. Só traz bênçãos para nós esperar no Senhor. Nós precisamos aprender isso. Enquanto nós estamos esperando no Senhor, o Senhor sussurra para nós a sua segurança. É como se Ele estivesse introduzindo aço em nossos ossos. Começamos a nos sentir cada vez mais invencíveis. E sabe de uma coisa? O Senhor nos aconselha com o olhar. O olho, ele não faz ruído quando a gente mexe de um lado para outro, né? Estou mexendo meu olho aqui, vocês não estão ouvindo o barulho dele. São necessários olhos sensíveis para observar as instruções de Deus. Se nós estamos na correria, nossa correria do dia a dia, nós não vamos escutar a direção de Deus. A gente precisa estar quieto. Enquanto você aguarda, você escuta. Se você estiver correndo para resolver, você não vai escutar. Você não vai ouvir de que forma Deus está conduzindo as circunstâncias, de que forma Ele está falando ao seu coração para solucionar aquela situação. Estude cuidadosamente uma passagem favorita enquanto você aguarda no Senhor. Fique atento à presença de Deus, à direção dEle. Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração. Contudo, se você não se distanciar da agitação do seu dia a dia, não passar um tempo sozinha, em quietude, em solitude, você não vai ouvir Deus. Se você fizer desse tempo uma prioridade, esse tempo de oração em que você vai estar diante de Deus, colocando os seus problemas, colocando as outras pessoas, colocando os nossos irmãos em Cristo, colocando a liderança da nossa igreja, colocando os seus amigos, colocando todas as situações diante de Deus. Se você não fizer desse tempo uma prioridade, reservando um horário específico para orar diariamente, e se você tiver a determinação de cumprir esse compromisso com Deus, você vai ver suas orações sendo respondidas. Pode ter certeza. Como nunca. A oração. O que é a oração, amados? A oração é o apelo do crente que está aqui na terra com aquele que está nos mais altos céus. Isso é oração. Por ela nós penetramos os mais distantes limites do domínio do inimigo. Mas o inimigo ainda tem domínio sobre algumas regiões celestes. Tudo bem. O Deus para quem você está orando, ele domina acima do local de domínio desse inimigo. Ele está acima. Ele pode controlar as situações porque ele está acima de todos. Todo e qualquer poder do inimigo é fraqueza diante do nosso Deus. Como nós perdemos o privilégio de buscar esse poder no Deus soberano. A oração, ela também é a ocupação do corpo de Cristo.
ela é feita em cooperação, aceitando cada um a responsabilidade de orar uns pelos outros. Quando o crente compreende o corpo místico no qual a salvação o introduziu, olha, amados, você vai parte de um corpo místico. Ele descobre que ele entrou numa união de âmbito mundial. Quando nós oramos, quando nós estamos unidos em oração, em todo o tempo, por todos os santos, nós estamos intercedendo por aqueles que no mundo todo professam o mesmo Deus que nós. Olha a abrangência da oração. Ela deve ser a nossa ocupação. E, com certeza, é a fonte de poder mais negligenciada pela Igreja do Senhor. É a oração. Por quê? Porque Satanás é totalmente contra você orar. Então ele vai fazer de tudo para que você arranje outra ocupação antes de orar. Ele vai distrair. Ele vai fazer você achar que, mas quem sou eu? Sou eu orando para resolver essa situação. Nós aprendemos que Deus está à procura de uma pessoa que seja capaz de se colocar diante dele em favor da terra e ele iria responder. Pense nisso. Depois de jejuar e orar por 3 dias, Esté entra na presença do rei, porque confiava em Deus. Ela arriscou sua vida. Ela podia muito bem ser enviada para a forca naquele momento. E olha só, enquanto Esté estava orando e jejuando, ela preparou um banquete. Por que Esté preparou um banquete? Porque ela sabia que Deus faria o inesperado. Olha só. Você está aberto ao inesperado? Você está colocando diante de Deus uma situação que você diz, eu vou orar mas eu sei que isso aqui é muito difícil. Essa pessoa é imutável. Essa pessoa é muito difícil. Essa circunstância não tem jeito. Você está colocando diante de Deus? Espere o inesperado. Deus é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você está realmente esperando do Senhor, aguarde para que Ele faça a vontade dEle. Espere o inesperado. Se estiver à beira de uma decisão importante, aguarde. Quanto mais difícil a decisão, maior e mais longa a espera. Não se apresse. E o desfecho da história de Esté todos nós conhecemos. Esté entrou confiante na presença do rei. Por quê? Porque ela sabia que o Deus a quem ela tinha passado 3 dias em oração e jejum era capaz de fazer o inesperado. E ele fez. Esté entra, Esté convida o rei Amã para o banquete. Esté espera até o próximo dia. Olha a importância, aquela sabedoria de não ir logo caindo em lágrimas e jogando toda a situação diante do rei, fez toda a diferença. Porque durante aquela noite, o rei ficou sabendo sobre Mordecai, o rei honrou Mordecai e as coisas começaram a mudar. Esté esperou e a vitória foi dada para ela e o seu povo. Por quê? Porque uma mulher decidiu fazer o que é certo, esperar no Senhor e interceder pela sua nação diante de um rei todo-poderoso na época, mas que era um rei cujo coração estava nas mãos do Deus que é mais poderoso. Então, para encerrar, eu queria deixar alguns princípios para lidar com situações difíceis. Se você está lidando com situações difíceis, pense nesses princípios. Primeiro, ao preparar-se para um evento sem precedentes, aguarde no Senhor antes de participar dele. Não se atire logo tentando resolver, tentando convencer as pessoas com as suas palavras, não. Enquanto esperamos em oração,
Deus trabalha primeiro a nossa paciência, as nossas circunstâncias, e Deus trabalha as outras pessoas. Confie nisso. Enquanto você espera, enquanto você aguarda no Senhor, Ele vai trabalhar tudo isso. Vai trabalhar a sua paciência, vai trabalhar as suas circunstâncias e as outras pessoas. Segundo princípio, ao lidar com alguém imprevisível, nossa, essa pessoa é imprevisível, eu não sei de que forma ela vai reagir. Eu não sei se ela vai aceitar o que eu estou fazendo. Conte com o Senhor para abrir portas e corações. Esther não sabia qual seria a reação do rei Assuero. Ele poderia estender o cetro para ela e ela ficar bem, ou ele podia simplesmente não estender o cetro e ela ser mandada para a forca. Ela estava lidando com alguém imprevisível. Era um rei. Mas ela contou com Deus para abrir portas e corações. E Deus abriu. Coisas extraordinárias acontecem com a nossa coragem enquanto esperamos. O Senhor ganha maior importância aos nossos olhos. À medida que nós esperamos no Senhor, nós vamos começando a enxergar. Nossa, eu estou diante do Todo-Poderoso de toda a terra. Ele é importante. A sua presença, nós temos outra perspectiva, lembra? A sua presença fica maior do que as circunstâncias ameaçadoras. Por quê? Porque nós ganhamos uma nova perspectiva, nós estamos olhando de cima agora. O Deus com quem eu estou lidando é o Todo-Poderoso. Ele está acima das circunstâncias que estão ameaçando essa situação. Então conte com o Senhor. E mais um princípio. Quando estiver envolvido numa situação desagradável, confie no Senhor para perseverar na paciência. Às vezes é tão desagradável. E a gente já fez, já tentou de todas as formas e nada muda. Tenha paciência, controle seu ritmo. Espere até que as coisas se tornem suportáveis e passíveis de solução. Aguarde, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós nos apressamos. Deus chega na hora. Como cristãos, nós vivemos uma batalha espiritual diária. A nossa guerra exige pessoas que creem e vigiem com toda perseverança. Nós precisamos vigiar com perseverança, amados. Faça da oração a base da sua vida. Não saia de casa sem orar, não levante de manhã sem orar. Tome um tempo, um horário diário com Deus. Ah, Sulamita, mas eu não tenho tempo. Daniel era o governador da Babilônia. Imagina quantos afazeres ele tinha servindo o rei da Babilônia, o maior reino do mundo naquela época. E Daniel conseguia 3 vezes ao dia, não era no café, no almoço e no jantar, 3 vezes ao dia. Daniel se punha de joelhos e orava ao seu Deus. Nós não podemos nos contentar em aceitar o comodismo ou a prosperidade pessoal, enquanto a causa do Senhor se enfraquece e o seu povo fica indolente perante o inimigo. Vamos acordar, irmãos. Vamos orar. Fique atento. O inimigo está jogando toda hora contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa igreja. Vigiem com toda perseverança. Não fiquem acomodados. Esther, ela sentiu invencibilidade e coragem crescentes. Mesmo na presença do seu mortal inimigo Amã, ela aguardou a oportunidade do Senhor e ela foi vitoriosa. É impossível nos chegarmos a Deus e conhecê-lo bem ou desenvolvermos o relacionamento que desejamos se não passarmos um tempo com Ele. É nesses momentos particulares que somos renovados, fortalecidos e revigorados. Como diz o nosso versículo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, por todos os crentes, e para isso vigiando com toda perseverança. Nessas ocasiões de tempo a sós com Deus em oração,
compreendemos a quem pertencemos e em quem cremos. Nós estamos com o soberano de toda a terra. Creia nisso. Que possamos estimular-nos uns aos outros a uma constância em nossa vida de oração. Esse é o segredo do sucesso da nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos desperte para esse fator tão importante na nossa vida cristã. Reserve um tempo, busque a Deus e espere o inesperado de Deus. Que Deus nos abençoe.